Gurizada, o negócio é o seguinte, eu quero conversar com vocês hoje sobre a entrevista que o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, concedeu à Rádio Bandeirantes, e ele falou nessa entrevista sobre o time do Grêmio, a sua avaliação sobre o rendimento da equipe na temporada e também sobre o polêmico futevôlei do Renato no Rio de Janeiro em época de coronavírus. Antes eu queria te convidar para te inscrever no canal, para dar o teu like e para vir para cá para conversar sobre futebol, sobre dupla Granal conosco. Faço também o alerta de que você deve se prevenir e deve encarar esta pandemia não com histeria, mas com responsabilidade e, acima de tudo, serenidade e seriedade. Se prevenir, evitar locais com circulação de muita gente e cuidar dos idosos que estão próximos a você, seus familiares e amigos, que sempre são mais vulneráveis a um vírus como este. O presidente Romildo concedeu uma entrevista à Rádio Bandeirantes hoje à tarde, entrevistado pelo Sérgio Boas, pelo César Cidade Dias e pelo repórter Marcelo Salzano. E falou aspectos bem interessantes, bem relevantes. Esta camisa aqui é a camisa da defesa escorpião do René Higuita, no estádio de Wembley, em 1995, setembro de 95, o jogo entre Colômbia e Inglaterra. O Higuita me apronta esta, ele faz uma defesa num chute de fora da área, ele projeta o corpo para frente e com os dois pés juntos, ele salva a bola, uma defesa que ficou conhecida como a defesa escorpião. Um dos lances mais lindos do futebol mundial em todos os tempos. Bem, o presidente está paciente com a performance da equipe do Grêmio na temporada. Ele alegou que os jogadores estão chegando, ainda no seu melhor momento, e ele acha que o time vai render muito mais. Ele chegou a dizer assim, a gente pode fazer mais. O time ainda está em montagem. Não se pode ter uma resposta do rendimento mecânico, disse o presidente Bolzan, tão rápida. Mais ainda, o presidente alegou que a resposta, no entendimento dele, está até rápida demais. Ou seja, o presidente está confortável com o rendimento do Grêmio na temporada, mesmo que o Grêmio tenha perdido o primeiro turno para o Caxias, mesmo que tenha sido dominado pelo Internacional no Grenal da Arena, ele está confortável. E isso tem um aspecto bom, ele passa tranquilidade para os seus comandados. Mas tem um aspecto que eu acho perigoso. Não, perigoso é um termo forte. É um aspecto que merece atenção. Eu entendo, e já fiz um vídeo aqui no meu canal do YouTube, que somente o presidente Romildo Bolzan tem hoje tamanho para cobrar do Renato. O Paulo Luz chegou agora no departamento de futebol, o Klaus Câmara é o executivo, né? Está iniciando a sua trajetória como executivo, não tem lá 15, 20 anos como executivo. Há homens experientes no conselho de administração do Grêmio, como o Dr. Marcos Hermann, Dr. Adalberto Praz, passagens vencedoras de ambos pelo futebol, montagem de equipes. Mas quem está na linha de frente, quem está no dia a dia, né, realmente comandando as ações do clube, é o presidente Romildo Bolzan, que tem uma trajetória muito vencedora no Grêmio. E já escreveu o seu nome entre os maiores presidentes da história do clube, até porque foi dele o mérito de quebrar um jejum de títulos que o Grêmio vivia há 15 anos. Então o presidente, no momento em que ele está confortável, talvez seja apenas o discurso público, ele pode passar para o vestiário gremista um sentimento de acomodação. Eu só acho que isso não vai acontecer porque eu não acho que o Renato seja o perfil de treinador acomodado com os resultados medianos. É que eu penso que o Grêmio tem um dos melhores elencos do país. Eu penso também que o elenco do Grêmio é superior ao do Internacional, acho que é bem superior. Tem um jogador como o Everton, que não está rendendo tudo que pode nesta temporada, mas ele é um dos melhores jogadores em atividades no nosso país, rivalizando, já disse isso aqui, somente com o Bruno Henrique do Flamengo. Então acho que o Grêmio pode mais. O Grêmio tem um time bom e tem um banco de reservas também muito bom. Inclusive com jogadores que a gente pode discutir se devem ser titulares ou não. Na minha opinião, o Jean-Pierre e o PP já deveriam estar no time do Grêmio há bastante tempo. Então o presidente está confortável e acha que com o passar do tempo, os jogadores chegando no ritmo ideal, especialmente os reforços que acabaram de desembarcar aí entre janeiro e fevereiro, o Grêmio vai render mais e se pode esperar muito desse time. O presidente também falou sobre o futevôlei do Renato. Renato domingo concede uma entrevista coletiva, entra no gramado no jogo contra o São Luís de máscara,
depois vai para a coletiva também de máscara, tira a máscara para falar, e na segunda-feira joga o seu futevôlei em Ipanema, no Rio de Janeiro, na terça-feira repete, joga de novo, e depois não se sabe mais se ele continuou jogando ou não. O presidente, em primeiro lugar, pondera que o Renato estava de folga, e eu discordo. Acho que não tem nada a ver uma coisa com outra. Não é porque o Meneghetti está de folga da Bandeirantes que eu posso ter atitudes que não sejam condizentes. E a atitude do Renato não foi condizente com o momento. Ora, as autoridades públicas do Rio de Janeiro, prefeito e governador, pediram para a população que não se dirijam às praias, que evitem as praias, onde o Renato foi. Olha, um pedido de uma autoridade pública, ele invariavelmente tem que ser seguido. Ainda mais por uma referência, por um ídolo e alguém que pode ser seguido no seu comportamento do tamanho gigante que tem o Renato. Eu quero dizer também que esse episódio do futevôlei, ele não torna o Renato maior ou pior, melhor técnico, mais gigante, pequeno. Não. Isso não está relacionado à sua conduta como profissional, como técnico, mas sim como ídolo, como exemplo, como referência que ele deveria ser. Eu já disse no Donos da Bola aqui que eu acho que o Renato errou. Não acho que seja grave. E acho que o erro, inclusive, até havia pensado que era um erro involuntário. No momento em que ele repetiu o erro, não, acho que é uma convicção do Renato, não é um erro. Acho que ele fez eu achava que ele tinha feito aquilo naturalmente. Mas quando ele vai de novo, depois de uma certa repercussão, quando ele vai de novo e joga de novo futevôlei, não, o Renato acha que está certo. Mas essa questão da folga não tem nada a ver, um ídolo, um atleta, qualquer um de nós. Eu sou o Meneghetti da Band, o presidente Bozão é o presidente do Grêmio, o D'Alessandro é o D'Alessandro do Inter, o Renato é o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho do Grêmio. Então, a gente carrega no sobrenome as marcas, os nomes das nossas empresas. Então eu acho que o Renato errou, mas eu subentendi que o presidente também acha, mas que ele não quis verbalizar isso publicamente e talvez até tenha agido com precaução. Então essa questão da folga não cola comigo, acho que não tem nada a ver com a folga, ele não pode fazer o que ele quer. O Renato, ele pode sim ir num bar, tomar cerveja, na sua folga é claro que ele pode. Poderia jogar futevôlei normalmente? É claro que ninguém está questionando isso, o Renato sempre fez isso, não tem nenhum problema, não era dia de trabalho do Grêmio, ele estava, não é nem de folga, ele estava liberado, né, vamos chamar de folga, mas não lhe dá o direito de num dia anterior fazer todo um discurso de precaução, de atenção, de cuidado e vai jogar futevôlei na beira de praia do Rio de Janeiro, quando as autoridades cariocas apelam para a comunidade para que não compareçam às praias. Mas aí o presidente faz uma frase interessante. Ele já parou, ele não está fazendo mais isso. Esta é a frase que eu entendo como uma repreensão do presidente Bozan ao seu estilo e respeitando o tamanho do Renato. Ele não quis dar um puxão de orelha publicamente, mas ele falou, ele já parou, ele não está fazendo mais isso. E ele fala isso no momento da entrevista ao Boaz, ao Salzano e ao César Cidade Dias, em dois momentos. No meio da entrevista e depois no final, nessa mesma resposta. Naquele momento, não havia essa perspectiva de crise, disse o presidente se referindo ao coronavírus. Não concordo com o presidente. Havia sim. Tanto havia que os jogadores do Grêmio entraram no gramado de máscara, tanto havia que o Renato entrou de máscara e tanto havia que o Renato pediu para que as competições parassem porque ele chegou a sugerir uma greve. Não concordo com o presidente. O Renato jogou futevôlei na segunda-feira e no domingo só se falava nisso, tanto é que a imagem dos jogadores do Grêmio virou notícia em jornais da Inglaterra, por exemplo, da Espanha e da Itália. Então, não concordo com o presidente. Já havia, sim, a perspectiva do tamanho dessa crise. Então, esse atenuante que o presidente coloca, eu não compactuo. Diz também o presidente Romildo Bozan, todo líder dá exemplos. Falou que ele dá, Renato, todos nós, que são os ídolos, né? Acertou? É isso aí. É por isso que o Renato está sendo criticado. Porque ele é um exemplo, ele é uma referência, e ele deveria saber disso. E ele deveria dar o exemplo de coisas que não devem ser feitas. Não, isso aqui vocês não podem fazer, isso aqui vocês podem fazer. E ele foi lá e realmente deu um exemplo negativo. Então, o Renato não foi bem e o presidente está certo nesta frase. Todo líder dá exemplos. O Renato é aquilo que a gente sabe, disse o presidente Bozan hoje à Rádio Bandeirantes. O Renato é aquilo que a gente sabe. Ou seja, o que eu subentendo disso? O Renato tem um tamanho gigante e ele faz o que ele quiser. Né? Ele faz o que ele quiser e ele é criticado se ele fizer algo errado, ou algo que a mídia ou que o cidadão comum achem que está errado, ele vai ser criticado. Ok, tá fechado. Né? O Renato é aquilo que a gente sabe.
Ele quis dizer o quê, no meu entendimento? Não é uma crítica, é a leitura do presente. O Renato tem personalidade, tem vida própria, ele chegou a falar, o Renato tem luz, ele diz as coisas que ele quer, tá subentendido aí. O Renato faz o que ele quiser. Ok, ele faz e as coisas têm consequência. E nesse caso é uma consequência ruim para a imagem do Renato, para a imagem do Grêmio, para a sociedade. Não foi legal. Isso, de novo, não tira do Renato os méritos como treinador, as suas conquistas, a sua biografia como jogador excepcional que foi, mas foi uma atitude equivocada. Não mais do que isso. Não mais do que isso. Feitoria, gurizada! Vai, um abraço.